Você se lembra de algum caso específico quando você era técnico, sozinho, nesse início aí, né? Que você sentiu aquela sensação de segurança por ter dado um problema que você nunca tinha visto antes? Você quer compartilhar conosco algum evento que você se recorda? Ah, um dia eu fui no prédio X, aconteceu isso, aí eu fiquei pensando nessas oportunidades, liguei para alguém, não sei. Você tem algum caso nesse sentido? Elevadores de maior velocidade, né? Elevadores com prédios mais altos, eles são mais. Você tem que ter, requer muito mais atenção, né? Para você fazer. De toda forma, é um serviço muito perigoso. O técnico ali que está ali, se ele não seguir procedimento, ele está sempre exposto ao risco, ao perigo ali de machucar, né? Mas realmente, quando você pega um equipamento de outra marca, que você não está muito familiarizado, que já está dentro da sua carteira, existe o protocolo que você tem que seguir de testes para você fazer. Mas, por exemplo, você manda um equipamento de 2 metros por segundo para você acessar o topo do carro, né? Para você subir para fazer a manutenção. Você manda ele para baixo, você tem o procedimento. Faz um teste de segurança na porta, para você poder acessar, você testa os equipamentos, essa parte em cima da cabine ali, para você manobrar ele, antes de você acessar. E, por exemplo, você abre a porta, aperta o botão de emergência de trava do elevador, fecha a porta, quando você abre, a tendência é estar parado. Já aconteceu o caso do elevador continuar andando. Os Nossa. contatos ter oxidado, e aí você tem que parar o equipamento na hora. Se você não tiver a qualificação certa para você fazer o serviço, você vai ter que entrar em contato com o supervisor para ele mandar um técnico para desmontar aquilo e ver se tem conserto, né? Ou se eu tenho que pedir uma peça nova. E aí, sim, isso sempre acontecia, né? Hoje em dia menos, justamente por causa da tecnologia que vai avançando. Agora, Perfeito. tira uma dúvida. Quando você entrou nesse setor, você começou a atuar ali na área técnica, aprofundar, especializar e ganhando experiências aí voltadas para manutenção. Em qual momento que surgiu aquela vontade, aquele desejo de talvez caminhar ali para a área de gestão, ou veio de forma natural, do próprio desenvolver mesmo ali das suas promoções que foram vindo esse carro? Como que foi? Cara, você não quer parar, né? Quem tá na manutenção, você falar que eu quero ficar só em manutenção, é muito complicado. Tem gente que gosta. Mas você quer desenvolver, você quer parar de carregar pasta de ferramenta ali. Você acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, É. mas na hora que você chega lá, você vê que você não carrega mais pasta, mas você tem um monte de outras É. atribuições que vão te tomar todo o tempo. E aí sim, é tendência, né? Eu não quero ficar parado, eu quero desenvolver. E aí, sair da manutenção, conseguir passar para a área de chamado, da área de chamado eu fui para a área de reparos, né? Você vai fazer a corretiva com mais tempo do que o pessoal que faz a corretiva de chamado. E aí fui para a faculdade. A empresa é uma empresa que preza muito estudo, então paga a faculdade para você 100%. Então É mesmo? Que legal. Bacana. e aí Então, atrai então, bastante, então né? hoje, Reter mão de hoje, obra é importante. hoje a sua formação, hoje você é formado em quê? Engenharia. Eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança. Ah, acho legal. Fiz ser civil, mas não concluí. E eu tenho MBA, tenho a pós-graduação, né? E essa primeira faculdade que você fez, que foi a engenharia mecânica, a empresa que financiou para Quando eu você. entrei, eu comecei por minha conta, né? E aí eles viram que, né? Porque o gestor também ele tem que ficar analisando quem vai poder subir, né? Ele não Sim. vai ficar ali olhando. Ele tem que olhar o técnico dele para ver qual é o mais capacitado para ele poder trazer. E aí, como eu já fazia engenharia por minha conta mesmo, que eu não ia ficar parado, né? Aí eles me deram a oportunidade, falaram, olha, nós temos a bolsa, vamos te dar a bolsa de estudo. Tinha feito uns 2 períodos por minha conta e depois pagar 100%. Aí é um grande alívio, você fica satisfeito, trabalha muito mais motivado, né? Ai, que legal. Aí você ficou o dia inteiro trabalhando e estudando à noite, né? Isso aí desde a época de técnico, de Cefet, né? Trabalha de manhã e estuda à noite. Não para, não. Pouca gente consegue não fazer isso, Não né? Você vai fazer isso, né? estudar. Aí você chegou a assumir algum cargo maior durante o período de estudo da faculdade ou isso chegou, você formou primeiro para depois a empresa conseguir subir você? Como que foi esse processo? O cargo de gestão em si, ele veio quase que junto com a formatura, né? Com o final. Faltando ali 6 meses, um ano para formar, e eu
passei para dentro da área administrativa, né? E aí eu fui ficar abaixo dos supervisores, né? Acima dos técnicos, abaixo dos supervisores, para auxiliar, né? Fazer aquela ponte, um técnico de operação, alguma coisa mais administrativa. E aí já é uma área mais de gestão, já aproveitando mais a parte de engenharia. Entendi. Deixa eu te contar assim, um caso nosso aqui, tá? A gente já fala dos outros podcasts, mas eu, por exemplo, eu era técnico de manutenção, eu trabalhava como eletricista dentro de uma fábrica alimentícia, e para mim poder virar gestor, eu tive que sair de lá. Eu estava lá há muito tempo, então eu me desenvolvi lá. Quando eu formei na faculdade, estava trabalhando lá. Só que quando eu entrei, eu tinha cabeça de técnico, né? Cabeça de técnico é cabeça do cara anda todo sujo, dorme na hora do almoço jogado num canto ali, não tem resultado com nada. Quando pede fazer hora extra, vai, mas reclama pra caramba. Todo domingo é eu que me chamo e tal. Eu era esse cara. Então eu tive que sair de lá, encerrar o ciclo nessa empresa, que eu fiquei lá 7 anos, para poder crescer fora dela. O Zé Henrique, ele é diferente. Ele também era técnico, já era formado na faculdade, trabalhando como técnico. E ele, do jeito que ele tava lá, ele não ia crescer. Então ele teve que vestir aquela sandália da humildade e conversar com o gestor dele. Falou: olha, eu sei que eu tinha um histórico passado, mas daqui para frente eu quero crescer dentro da companhia. O que você acha que eu deveria me desenvolver? Quais habilidades você acha que eu deveria aprender? Qual o meu comportamento você acha que eu deveria ter? E o cara foi dando para ele a dica, ele foi aplicando e isso lá na frente fez ele virar gestor, né? Você teve algum momento que você gostaria de compartilhar conosco nessa transição do cara ser técnico para virar gestor? Porque o nosso público que está ouvindo aqui hoje, ele muitas das vezes está nesse patamar, né? Ele já tem toda a capacidade para virar um gestor. Ele já tem faculdade, ele já tem anos de experiência na área, só que está faltando ali alguns ajustes, muitas das vezes comportamentais. O que me atrapalhou foi com o meu comportamento, o que ajudou o Zé Henrique foi o comportamento dele, para ele virar esse gestor. O que você queria compartilhar uma coisa conosco? Bom, essa responsabilidade tem que ser dividida, né? Entre eu, que sou o técnico, e o gestor. O gestor é responsável por identificar aquele técnico no meio dos demais que pode subir. E o gestor tem que ir tentando trabalhar isso, né? Em paralelo. E o técnico tem que fazer a parte dele. Não pode ser aquele técnico que só reclama, que é sempre o copo meio vazio, né? Tem que ser aquele técnico que tenta ajudar. Você tem que entender que a empresa tem técnico que quer que o patrão, que a empresa se exploda, mas ele não pensa que ele vai junto. Né? Você tem que pensar o seguinte: como técnico, identificar onde é que está o problema do seu gestor, por exemplo. Pô, ele está precisando de alguém para fazer isso, para melhorar essa área aqui. E aí você tem que tentar, naquele gap, se encaixar ali no meio. Conversar muito com o seu gestor, né? Olha, eu tô vendo aqui que tem essa necessidade, como é que eu posso fazer para te ajudar aqui? E aí você vai se destacar naturalmente, porque a maioria não quer nem saber, quer bater o horário ali, largar a ferramenta até no ar e ir embora. Mas tem sempre aquele que quer evoluir. Isso é muito fácil de você, como gestor, identificar. Você vê aquele cara que tá com você, que tá com a empresa, né? Que quer, que tem vontade, que tem proatividade, fala assim, não, pô, vou, que tá estudando. Você vê aquele também que só vai querer fazer o feijão com arroz ali e não quer. Então, para desenvolver como técnico, é realmente olhar, tentar identificar um nicho ali dentro da sua área, conversar com o seu gestor, né? Como é que eu faço para desenvolver? Hoje em dia as empresas estão mais cabeça aberta para isso, né? Você tem um plano de carreira, você consegue achar junto com o seu gestor aonde você, né, um nicho para você poder subir aquele degrau. E realmente você tem que pensar, não quer dizer, já conheço gente que eu formei em engenharia, a partir de hoje eu não carrego mais ferramenta. Isso é um grande problema. O cara não vai conseguir. Tem colega que trabalha comigo que ele entrou, formou, veio do interior, fez engenharia, aí não achava a área de engenharia, teve que voltar para fazer curso técnico. Caramba. Aí conseguiu entrar na área como técnico e lá dentro mostrou a capacidade que tem para poder virar engenheiro. É um passo atrás para dar 2 passos à frente. É devagar, tem que ter paciência. Não pode achar assim, hoje em dia, a geração de hoje em dia, como a gente estava falando no começo, é muito imediatista, né? Você olha o seu gestor às vezes, dependendo da empresa, ele não tem a formação que você vai ter, que você teria, entendeu?
Se você está fazendo serviço de manutenção, ou seja, é engenheiro, seu gestor, pode ser que não seja. Não quer dizer que você vai atropelar ele, subir. Você tem que mostrar seu valor. E muita coisa, a empatia vai mandar muito. Você não pode ser um cara, não formei, eu sou melhor que ele, eu tenho que subir, eu quero esse cargo. Você tem que ter paciência, vai acontecer, né? Tem que ter paciência, mostrar o seu valor, né? Um papel, diploma não vai valer nada se for olhar dentro, dependendo da empresa. Você vai conseguir entrar em outros. Naquela ali, pode ser que você não vai conseguir desenvolver. Mas você tem que sair e entrar em outro, né? Acho que é Você isso. você cria um rótulo em você a vida inteira, você coloca um rótulo no seu peito, né? Assim, eu sou desse jeito. Eu sou um cara que só reclama, eu sou um cara que não vem trabalhar todo dia, eu sou um cara que Reclama de hora extra. reclama de tudo, o supervisor pede, pô, preciso que você dê uma chuva daquelas em BH. De repente parou aquele monte de elevador. Na hora de ir embora, né? 5 horas da tarde. Aí o gestor fica doido. Começa a entrar um monte de elevador parado para ele, que geralmente à noite fica 1, 2 técnicos, dependendo da empresa. E aí vai ser uma carga muito grande. Aí é aquele técnico que antes de você ligar para ele, já liga. Fala assim, ô chefe, parou aqui, cara, essa chuva aí, como é que tá a área? Eu tô vendo aqui pelo sistema que tem um monte de elevador parado, se precisar de ficar, eu fico. Antes de você falar com ele, existe técnico que já fala. Esse cara já tem alguns pontinhos a mais, entendeu? Sim. E aí pode ser que ele vai ser técnico a vida inteira porque ele não quer evoluir, mas se ele quiser evoluir, com certeza ele pensa diferente, ele pensa fora da caixinha e vai conseguir subir. Você colocou um ponto interessante, eu já convivi com pessoas, até no meu nicho ali, que tinham o potencial para crescer, mas era muito imediatista. Não tinha aquela questão de conseguir esperar um pouco. Então, assim, às vezes a pessoa forma, já vem na mente, igual você disse, não vou pegar a ferramenta, agora eu tenho que crescer mesmo. Porque eu acho que muitas das vezes a própria pessoa ela aprende na faculdade que quando ela formar, ela vai ser gestora, ela não vai trabalhar no pesado, ela não precisa conhecer aquela parte prática, e não é isso. A gente precisa realmente ter um pouco de conhecimento da parte prática para você conseguir realmente crescer e conseguir liderar bem ali, né? Principalmente os primeiros níveis de gestão, tá? A gente fala muito nisso daqui, tem uma teoria que chama pipeline de liderança, que ele fala que o primeiro nível de liderança você é líder de si mesmo. Então, por exemplo, um técnico de elevador, ele é um líder de si mesmo. Ele se autogere, vamos supor, né? E a partir do momento, a próxima etapa de liderança, ele vai ser líder de pessoas. Então, ele provavelmente vai ser um supervisor, vai ser um cara ali que vai lidar diretamente com os técnicos. O próximo step, o cara vai ser líder de líderes. Depois o cara vai ser um líder corporativo. Então, tem vários steps disso. E cada step desse, você tem que se desenvolver novas habilidades comportamentais e também habilidades técnicas. E quando o cara ele é um técnico de manutenção e vai sair do líder de si mesmo para o próximo nível, que é líder de pessoas, esse cara aqui, ele tem que ter um mínimo de conhecimento prático. Porque esse pessoal que está aqui no nível baixo vai pegar ele como ponto de referência a todo momento. Então, o cara tem que ter um conhecimento básico, o cara tem que ter aquela experiência do dia a dia. A partir do momento que ele vai crescendo, vai ser líder de líderes, líder corporativo, essa habilidade fica cada vez menos necessária. Você fica um cara mais generalista, né? Mas o primeiro step, que é geralmente o próximo passo do técnico, o cara tem que ter essa habilidade.